Bom dia a todos e a todas, advogados, advogadas, estudantes, dirigentes sindicais, obrigado pela presença. Nós vamos dar início a mais um evento aqui na Ordem dos Advogados, organizado um evento da Comissão de Direito Sindical, que foi organizado pela doutora Lilian, que é da comissão, a doutora Lilian Pessini e a doutora Maria Lúcia Benhame, que é o último evento do ano. A comissão sindical investiu muito na formação do advogado sindical, com cursos na ESA, nós estamos com o 10º. Não, tá? Eu queria aproveitar, então, para, dando continuidade, convidar dois palestrantes que vão falar sobre o princípio regente das negociações coletivas de trabalho. Queria convidar, então, o doutor Arnaldo Donizete Dantas, para compor a mesa, e o doutor José Juscelino Ferreira de Medeiros, também para compor a mesa. O doutor Arnaldo, ele é advogado e coordenador do Departamento Jurídico do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Ônibus Rodoviário de São Paulo, graduado em Direito e Ciência Jurídica e Social pela Universidade de Brás Cubas, e consultor sindical e também membro da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo. O doutor José Juscelino é advogado, graduado em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Guarulhos, pela UNG, mestrando e doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo e também palestrante. A palestra é para os dois, eu não sei como é que vocês vão fazer essa combinação, mas fica a palavra para vocês. Obrigado. Bom dia a todos os presentes. Nesse momento, cumprimento o presidente da mesa, doutor Amilcar, né? Cumprimento a Lília, nossa vice-presidente, cumprimento também ao doutor Arnaldo e a colega que também está na mesa. Os senhores presentes, senhora e nosso presidente também, o César, pela oportunidade, pelo excelente trabalho que tem feito em frente à Comissão de Direito Sindical. O tempo eu sei que é curto e os colegas também certamente já estão com fome, assim como eu. Mas nós vamos dividir o tempo aí, acho que 20, 30 minutos, entre eu e o doutor Arnaldo, para tentarmos falar um pouco aos senhores advogados, operadores do direito, sobre o tema princípio regente das negociações coletivas de trabalho, sobre a ótica da reforma trabalhista. Só que, inicialmente, é importante fazer o introito, fazer apenas uma pequena introdução, dizendo o seguinte: nós vamos levar alguns anos, talvez uma década, um pouco menos, para termos maturado, se é que eu posso usar essa palavra, as alterações feitas pela Lei 13.000, pela ampla reforma trabalhista. Se alterou mais de 100 artigos da CLT, os colegas têm conhecimento disso. E certamente levará alguns anos para os operadores do direito, seja juízes, promotores, procuradores e principalmente advogados, possam ter de forma sedimentada a efetividade dessa alteração. Contudo, muitos elogiam, outros criticam, e eu faço uma análise não dogmática, mas uma análise muito mais como técnico e operador do direito. Alguns pontos é importante termos em mente. Não que não é importante a reforma. A lei que trouxe a ampla reforma trabalhista, ela inicia dizendo que era necessário, que ela se fez presente logo no seu preâmbulo, para atualizar, ou seja, novas formas de contratação. Entendo da necessidade de uma ampla reforma trabalhista. Contudo, por que entendemos e vejo com alguma preocupação essa ampla reforma trabalhista? Por alguns aspectos. E o primeiro, não que não é importante. Nós vivemos num tempo do domínio da tecnologia de informação, onde nós estamos aqui a falar aos senhores, e certamente pela internet outras pessoas podem estar interagindo e participando para conosco em qualquer local do mundo. E certamente o legislador de 43 não tinha essa perspectiva. E só com o passar dos anos que nós vamos nos adaptando e vamos desenvolvendo novas ferramentas que o direito não consegue acompanhar. Contudo, é importante termos em mente que o direito do trabalho, eu não posso perceber, eu não posso imaginar, eu não posso pensar um direito do trabalho dissociado do princípio da proteção. Tanto é verdade que os colegas conhecem a encíclica Rerum Novarum, que
tanto colaborou no desenvolvimento do direito, seja individual e também na modalidade coletiva, que nos cursos de direito, infelizmente, durante muitos anos, sempre foi deixado para ser ministrado em uma aula, em 2 aulas. Partindo dessa premissa, eu argumento o seguinte, que a reforma trabalhista ela é necessária, sim, não tenho dúvida que ela é necessária, mas qual o medo? Qual a preocupação que eu vejo? Nós tentamos tratar o Brasil, e aí, infelizmente, nós temos uma cultura jurídica do litígio. A cultura jurídica do direito brasileiro é uma cultura do litígio. E nós nos prendemos muito, não era esse slide aqui, nós nos prendemos muito ao litígio, até por conta da nossa própria formação. E nós temos um entendimento de copiarmos o que é importante para Portugal, o que é importante para a Espanha, o que é importante para a América, e adaptarmos ao Brasil. Nós começamos isso, os senhores sabem, pelo processo de colonização nossa. E eu encontro em vários locais que estou presente, alguns professores argumentarem e dizer, e tentar fazer uma comparação da colonização do Brasil com a colonização da América, Estados Unidos. Só que não pode ser parâmetro. Nós sabemos que existe especificidade culturais e políticas totalmente distintas. Então, o que serve para Portugal, que é um país, com todo o respeito do tamanho do estado da Paraíba, eu não posso dizer que sirva exatamente para o Brasil. Nós temos diferenças culturais e regionais muito grandes. Quando falamos, por exemplo, do negociado sobre o legislado, que é isso aqui. Embora foi bem colocado por uma professora, pela doutora, que, na verdade, não é exaustivo essas possibilidades. São 15 blocos tratados no artigo 611, que não é exaustivo, é exemplificativo. Que você outorga ao sindicato o poder, na minha opinião, demasiado, para que ele disponha de determinados aspectos. Sobre o negociado, sobre o legislado. Eu sou contra? Tecnicamente, não. Tecnicamente, não. Até porque a flexibilização do direito do trabalho é uma discussão que tem tomado o corpo no mundo inteiro. Contudo, nós tratamos o que exatamente no Brasil? Nós tratamos, como foi colocado na questão do imposto sindical. Se ele torna a faculdade, certamente ninguém vai contribuir. Quando eu me refiro que lá fora é complicado, por exemplo, nós tratamos, se trata hoje na Europa, nos Estados Unidos, das normas, não de hard law, como nós aprendemos, de soft law. Ou seja, e às vezes, elas são muito mais aplicadas naqueles países, mesmo não tendo uma imperatividade, mesmo não tendo uma sanção. Será que aqui nós vamos cumprir? Será que se o imposto passar a ser faculdade, nós vamos obedecer como nós obedecemos a fila? Então, é nesse introito que eu trago esses posicionamentos, essa preocupação. E temos como operadores o direito do trabalho. O direito do trabalho não sobrevive, não há razão de ser do direito do trabalho se esquecermos o princípio da proteção. E tratando de princípio, que é o tema proposto para nós nesse dia, princípio, nas lições do professor Amaury Mascara Nascimento, é o início, é o fundamento, é a base. Então, como eu trato direito do trabalho sem o princípio da proteção? O princípio da proteção, então, quando eu outorgo ao movimento sindical, que tem aproximadamente 18 mil entidades no Brasil, 18 mil entidades, o poder de praticamente discutir jornada de trabalho, banco de horas, intervalo, intrajornada, adesão, plano de descargo de salários, regulamento empresarial, representante no local de trabalho, teletrabalho, remuneração e assim sucessivamente, sendo que esses números não são números clausos, não são números exaustivos, são exemplificativos, com exceção do que está no artigo seguinte. Será que nós temos a condição, será que não era importante no Brasil ter se feito antes uma reforma sindical? Porque o que nós temos da reforma do movimento sindical no Brasil é fruto inicial da Carta de Lavoro, que já se passou tantos anos. Então, nós fizemos uma grande e ampla reforma trabalhista. Recentemente, a OIT divulgou um amplo documento, está na internet, eu creio que tem em português, tem. Está na internet esse documento, que mostra que mais de 50 países que nos últimos anos, nos últimos 12, 13 anos, fizeram amplas reformas trabalhistas como a nossa, houve retrocesso e precarização de mão de obra em muitos desses países. Então, eu sou cético com o avanço da reforma trabalhista em alguns aspectos. Não estou a dizer, não estou a afirmar, nesse momento, nessa mesa, que tudo que foi aprovado não é importante. Não é isso.
Eu, tecnicamente, entendo que é importante o negociado sobre o legislado, sim. Por exemplo, ninguém mais do que as próprias partes, nós que fazemos negociação coletiva, ninguém mais que as próprias partes para entender as especificidades de cada setor. Transporte coletivo, por exemplo. O artigo 71 da CLT está, me permita a expressão, há 200 anos lá, dizendo que jornada acima de 6 horas você tem que ter um intervalo acima de 1 hora, no mínimo. Antes da reforma. Salvo melhor juízo, é o 71. Né? O transporte coletivo, nós, inclusive eu, Arnaldo e tantos outros advogados que atuamos no transporte coletivo, cansamos de ter dissídio coletivo homologado no TRT, seja da segunda, seja da quinta, reduzindo para 30 minutos. E o tribunal aceitou por uma razão muito simples. Aonde eu coloco na cidade de São Paulo, por exemplo, no horário de intervalo, eu vou parar uma frota inteira. Eu não tenho nem espaço físico para isso. Isso é importante, e mesmo antes da reforma, porque eu estou adaptando uma condição real. Só que o trabalhador, pelo princípio da proteção, ele não era penalizado, ele recebia esse intervalo. Então, observe que se tinha uma compensação. Só que, conforme o texto é posto, com todo respeito e venhas aos posicionamentos contrários, eu outorgo um poder demasiado a entidades, e eu não posso pegar, por exemplo, os metalúrgicos do ABC, os condutores de São Paulo, que têm 98% de associados. 98%, 40 mil trabalhadores sócios dos sindicatos. Mas eu não posso pegar isso como parâmetro para o Brasil. E segundo, quando eu elimino o imposto sindical, automaticamente eu elimino 16, 17 mil. Não estou a defender sindicato que não tem associado, não estou a defender sindicato que não tem trabalho. Não é isso. Contudo, se eu elimino, como foi muito bem colocado, o imposto sindical, automaticamente eu começo a extinguir as entidades de graus superiores. Do que vão viver as centrais, no primeiro momento? As federações e as confederações. De qualquer forma, quando argumentamos o negociado sobre o legislado, talvez daqui a alguns anos, com o crescimento e o fortalecimento das entidades até então existentes, ele vai ser extremamente importante. Mas é necessário que se faça o dever de casa. É necessário que as entidades tenham condições. Há sindicato que sequer consegue ter um departamento jurídico. E já passando para o doutor, para não me distanciar, princípios regentes das negociações coletivas, que é um tema apaixonante, mas o tempo não nos permite, pela uma divisão didática pedagógica, poderíamos dividir em criatividade jurídica da norma coletiva ou adequação setorial. A criatividade jurídica da norma tem uma importância singular. É onde as próprias partes, que conhecem o setor, que conhecem as especificidades e as condições inerentes, conseguem elaborar a norma. Essa norma, sim, ela poderia até ser sem força cogente, que é o que nós, pela nossa cultura, tudo tem que ser obrigatório, mas mesmo não tendo esse caráter de hard law, num caráter de soft law, num caráter de não obrigatório, quando produzida pelas partes, ela tem uma condição, a probabilidade muito maior de ser seguida. É o que nós temos em segurança e medicina do trabalho. Quando o trabalhador não se conscientiza da importância de usar o equipamento de proteção individual, ele não vai utilizar, mesmo que tenha uma sanção. Pode utilizar na frente do superior. Então, nós entendemos que isso aqui, a criatividade jurídica, ela dá a possibilidade, porque eu não posso imaginar uma lei que se aplique a São Paulo, que se aplique ao transporte de São Paulo, que se aplique aos metalúrgicos de São Paulo, ou aos metalúrgicos lá com todo respeito, numa cidade que tem, não posso comparar, sei lá, lá no interior da Paraíba, uma cidade com 10 mil habitantes. Com todo respeito, eu não posso comparar, não é parâmetro. E a adequação setorial. A adequação setorial se cai exatamente nesses casos, como eu me referi do transporte coletivo, que tem especificidade que eu não posso tratar numa lei própria, que eu não posso tratar numa lei ordinária, porque o Brasil, como todos nós sabemos, nós temos um continente. Então, quando olhamos para a Europa, praticamente a Europa inteira, o continente inteiro é o tamanho do nosso país. Ah, os Estados Unidos não serve como parâmetro. Os Estados Unidos é uma outra concepção. E, finalizando a minha rápida abordagem, para não estourar o tempo, eu penso que a reforma trabalhista trouxe avanço na forma de negociação coletiva, que, na verdade, privilegia o negociado sobre o legislado. Os sindicatos, que têm uma grande atuação em segunda instância, na negociação coletiva, de uma certa forma, reivindicam isso. Não estou a dizer que não reivindique.
Agora, eu me preocupo um pouco por não termos um parâmetro sindical no Brasil. Nós temos, como muitos dizem, sindicato de carimbo. É verdade. É verdade. Só que eu não posso simplesmente, em vez de eu criar mecanismo de fortalecer essas entidades, eu vou e acabo do dia para a noite. Nós não temos uma cultura de classe em muitas categorias no Brasil. E como ficam as categorias de trabalhadores diferenciados? Que eu não consigo chegar nesse trabalhador. E aí nós caímos no grande problema do 114 da Constituição, que tornou o dissídio coletivo obrigatório. Para categorias organizadas que tem 99% dos trabalhadores associados, não tem problema. Faz uma greve, você supera. E a categoria que não consegue? Ela fica sem norma, se sujeita apenas à norma da categoria preponderante? Será que a categoria preponderante conhece as especificidades técnicas e peculiares daquele setor? Creio que não. Finalizo. O 611A da CLT, devemos enxergar o negociado sobre o legislado como uma ferramenta para o aperfeiçoamento de direitos. E aí nós caímos num grande risco. Quando eu dou essa autonomia, será que efetivamente vai ser utilizada para adequar determinadas situações, não para retirada de direitos? Me preocupo bastante com isso. Muito obrigado. Eu passo ao doutor Arnaldo, que fará a complementação. Boa tarde a todos. Eu vou falar aqui de pé mesmo, que eu prefiro. E só aqui complementando aqui o que os nossos antecessores falaram, embora aqui é um seminário, uma palestra, uma conversa jurídica, mas nada se faz, mesmo no mundo jurídico, sem a questão política. E questão política, felizmente ou infelizmente, trata de paixões. Foi um acordo político que trouxe a Lei 13.467. Um acordo político que excluiu parcela significativa da sociedade. Os trabalhadores. As pessoas que acordam cedo, deixam suas famílias e vão tentar ganhar o seu pão com dignidade. Então, nós também temos que tratar a reforma de forma política. Porque a lei trouxe, né, o negociado sobre o legislado. Isso fortaleceu, em tese, muito as entidades sindicais, tanto profissionais como econômicas. Contudo, a contrapartida lhe foram retirada, que é o financiamento sindical. E com isso você tem um peso diferenciado na balança. Precarizando o quê? Tão somente a atividade dos trabalhadores, em detrimento da atividade econômica. Isso aí tem que ver também. Eu sei que é muito importante verificar a legislação como um todo, o estudo, a ciência. Nós somos advogados e temos que pensar assim. Mas temos que olhar também o viés contrário. Do sentimento daqueles que estão lá em casa, ou na rua, dentro de um ônibus, na fábrica. E muitos aqui que chegaram e falaram, olha, o sindicato tem que voltar para a porta da fábrica. Mas a vida não é só a fábrica. A vida é o comércio, é o setor esportivo, é o agronegócio, que é lá na fazenda, no sítio. Não é tão fácil alcançar as pessoas, principalmente seu financiamento. Se perguntar-me se eu sou favorável contra a contribuição sindical, eu, por princípio, sou contra. Mas, para formarmos uma contrapartida e balancear os dois sistemas, hoje ela é ainda necessária. Não chegamos ainda numa forma de entendermos que o sindicato pode andar sozinho sem a contribuição sindical. Hoje não pode. Não se preparou para isso. E quando a reforma trabalhista alterou a forma de arrecadação, não a arrecadação, uma forma de você deixar de ser obrigatória para ser facultativa, por que ela fez isso? Se a lei 11.648 de 2008, que criou as centrais sindicais, é inconstitucional, e muitos usam esse parâmetro para poder falar que isso aqui também poderia ser constitucional, só que na própria lei diz,
só extinguirá a contribuição sindical quando, por lei, uma nova contribuição seja definida para se criar um mecanismo de financiamento sindical. Por isso que não acabou. Não foi porque são bonzinhos, não é nada disso. A própria lei está lá. Se é inconstitucional ou não, podemos discutir. E tem mais, não é porque essa lei aqui, a lei lá anterior é inconstitucional, e previu algo que era benéfico a alguém, que eu tenho que achar que essa é constitucional. Não, se é inconstitucional puro e acabou. Agora cabe nós fazer esse enfrentamento, diferente de que algumas pessoas pensam. Mas temos que fazer isso. Se a lei 11.648 é inconstitucional, então vamos lá, vamos fazer enfrentamento. Quem entende que entra na justiça. E tem mais. A constitucionalidade, se ela não foi suscitada, o efeito dela é daí para frente, não volta, não retroage. Desculpa. Até porque é legal. Enquanto não foi declarada, ela é legal, ela é vigente. Vamos voltar aqui com o professor Mário falou dos princípios, dos contratos. As partes eram legítimas, tinha poder para isso, que é o Congresso, o presidente da República. Se é constitucional ou não, aí cabe o Supremo declarar. Mas enquanto está vigindo, ela é legal. Eu queria só falar um pouco sobre isso, porque aqui eu sei que a maioria dos colegas, brilhantemente, falaram tecnicamente sobre a questão da reforma trabalhista. Quem me conhece sabe que eu sou muito mais um ativista político que propriamente um advogado acadêmico. Não sou, nunca fui. E, desculpe, não tenho pretensão de ser, mas adoro os colegas que são. E tenho dois aqui comigo que eu respeito muito, que é o doutor Angelúcio, meu parceiro de 20 anos, e o meu sócio, o doutor Juscelino, também parceiro de mais de 15 anos, que trabalhamos junto em defesa dos trabalhadores. Mas não é porque eu defendo um trabalhador que eu não tenho que defender a lei. A lei está lá, vamos discuti-la, vamos tentar trazer a norma para dentro da realidade e fazer com que isso a gente tenha um futuro melhor. Para finalizar, todo mundo já está cansado, eu queria fazer uma leitura sobre o Capital e Trabalho, né, de Robert Owen, citado por José Luiz Del Rio, no livro 1º de Maio. Esse texto falava sobre as horas extraordinárias e limite de jornada. Primeiro, porque essa é a duração de trabalho mais longa que a espécie humana, levando em conta o vigor médio e dando aos fracos os mesmos direitos de existência que os fortes, pode suportar, continuando com boa saúde, inteligência e feliz. Segundo, porque a descoberta moderna, 1817, da química, da mecânica, eliminam as necessidades de maior esforço físico. Terceiro, porque 8 horas de trabalho e boa organização pode criar superabundância de riqueza para todos. Quarto, porque ninguém tem o direito de exigir dos seus semelhantes quantidades de esforços superiores a requerida para a sociedade simplesmente para enriquecer às custas dos pobres. E quinto, porque o verdadeiro interesse de cada um dos seres humanos é que todos tenham saúde, inteligência, felicidade e riquezas. Boa tarde a todos e muito obrigado a vocês. Convidar o doutor Sérgio para dar continuidade aos trabalhos. Tem aqui, ó. Você entrega? Entrega lá. Entrega lá. Entrega, Isabel. Os colegas vão entregar aqui, certificado. Você tem que tirar uma foto aí. Tirar uma fotografia de vocês. Bom. Doutora Milcar vai entregar aí. Doutora Milcar está entregando o certificado. E a doutora Isabel também estará entregando o certificado para os palestrantes. Muito obrigado.
Nós aqui, via internet... Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos encerrando para o pessoal lá da internet, agradecemos a audiência do público fora de São Paulo, muito obrigado por acompanhar o evento, até uma próxima, muito obrigado. E aqui nós continuamos, para encerrar, como estava colocado,